O cenário não mudou muito. O cenário da época do Egito para o nosso mudou unicamente os costumes, mas as características espirituais permanecem as mesmas. Quem é Faraó? É o mal, é o sistema. Quem é Israel? É a igreja do Senhor que está aqui prestes a sair daqui em direção às mansões celestiais. E o que é os juízos? É todos os cumprimentos proféticos que estão acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Mas só que Faraó, o inimigo da tua alma e da minha alma, ele está trabalhando para te manter aqui. Êxodo capítulo 4, versículo 21 diz assim a palavra do Senhor. E diz o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Você diz amém. Obrigado por tomar o vosso assento. Não é muito costume usar esse texto de Êxodo para falar deste assunto, departamento da família. Mas essa mensagem de Êxodo, ela não reflete somente a história de Israel, o início da história de Israel. Esse texto de Êxodo capítulo 4, nós encontramos Deus trabalhando de uma forma tão maravilhosa e colocando no meio desses textos figuras de linguagem que traz para os nossos dias lições maravilhosas que nós podemos extrair e trazer para o nosso convívio familiar. O que temos aqui? Nós temos Deus falando com Moisés, explicando para Moisés o que iria acontecer no Egito. Moisés recebe de Deus a mensagem de que o Egito seria impactado com a palavra do Senhor, com os sinais e com a justiça de Deus sobre a nação do Egito. E Moisés estava com essa responsabilidade de entregar essa mensagem para o rei do Egito, para o sistema egípcio e trazer também para o povo de Israel as verdades de Deus. Só que Deus adianta para Moisés uma coisa: Moisés, quando tu chegar lá no Egito, vai pregar a minha palavra, vai entregar a mensagem que eu tenho te dito, e tu não esconda para os egípcios o que há de acontecer. Todos os sinais que eu vou colocar na tua mão para ser feito, tu vai fazer cabalmente. Uma missão eu tenho para você, eu tenho para te entregar, para que você execute lá no Egito. Só que vou te adiantar: esses juízos que serão derramados sobre o Egito, com a intenção de que Faraó deixe sair Israel lá do Egito, não vai mudar o coração de Faraó. Ele não deixará sair o povo do Egito, Moisés, mesmo com todos os sinais que eu vou mostrar para eles dentro do Egito. E Moisés sai com essa responsabilidade de chegar no Egito e anunciar. Os irmãos conhecem a história que o Faraó, quando ouviu a mensagem de Moisés, disse assim: quem é o Senhor para que eu o ouça? Quem é o Senhor para que eu possa obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra? E zombou de Deus. Só que Deus não deixou barato. O Senhor executou os seus juízos sobre a terra do Egito. Só que os juízos que o Senhor derramou sobre o Egito não foi só para a nação do Egito saber que Deus era o Senhor, mas era uma lição verdadeira para a nação de Israel. Passar por tudo aquilo é uma demonstração de que o Senhor tinha algo para transmitir para o seu povo também.
nós temos que fazer a vontade de Deus, mas só que Deus tem um compromisso em nos transmitir uma palavra também, porque nós convivemos aqui, aonde está acontecendo o juízo de Deus. Nós vivemos em um lugar, em uma geração que está sendo flechada com a palavra do Senhor dia após dia. Coisas terríveis estão acontecendo, cumprimentos da palavra de Deus que nós estamos assistindo. O cenário não mudou muito. O cenário da época do Egito para o nosso mudou unicamente os costumes, mas as características espirituais permanecem as mesmas. Quem é Faraó? É o mal, é o sistema. Quem é Israel? É a igreja do Senhor que está aqui prestes a sair daqui em direção às mansões celestiais. E o que é os juízos? É todos os cumprimentos proféticos que estão acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos. E nós não podemos negar de que Deus está cumprindo a sua palavra todos os dias em nosso meio. Assim como Deus cumpriu os seus juízos no Egito, Deus está cumprindo os seus juízos hoje, em 2024. E quando os céus não se rasgar, Ele vai continuar fazendo com que a sua palavra se cumpra no meio das nações. Igreja de guerra, assistir rumores de guerra. É só você assistir um jornal e você encontra a palavra de Deus se cumprindo. Ouvireis enfermidades, terremotos em vários lugares, coisas terríveis, catástrofes. É só você entrar em qualquer página de notícias e você encontra a palavra de Deus se cumprindo. E nós estamos aqui no meio. E Faraó continua também aqui, com as mesmas táticas que ele tinha lá no Egito. Ele, quando ouviu a mensagem de Moisés, ele disse: Moisés, esse povo não vai sair daqui. Nós não vamos deixar esse povo sair daqui. Não precisa sair daqui para adorar esse Deus. Depois de tanto juízo, depois de tanta palavra cumprida, ele não queria deixar o povo sair. E como ele sabia que ia acontecer, o povo ia sair, ele começou a usar táticas, usar manobras para manter o povo lá no Egito. Você quer ficar aqui, irmão? Você quer ficar aqui na terra sem ir para o céu? Ninguém quer, né? Nós queremos ir para o céu. É o nosso alvo. Mas só que Faraó, o inimigo da tua alma e da minha alma, ele está trabalhando para te manter aqui. A primeira proposta que o Faraó fez para Moisés, no capítulo 8, versículo 25, ele disse: Moisés, não precisa sair daqui do Egito para servir a Deus. Porque a ideia que Moisés falou era: vamos sair daqui para servir o Senhor no deserto. Aí o Faraó disse: não precisa sair daqui com as suas famílias para adorar o Senhor. Dá para servir o Senhor aqui no Egito. É essa a ideia que o sistema mundano tem hoje para nos tirar do alvo que é o céu. E dá para ser crente aqui no mundo, que não precisa mudar para servir a Deus. Essa tática antiga de Faraó continua enganando muita gente ainda hoje. Pessoas que acham que servir a Deus não é um compromisso sério, e é sério servir a Deus. Pessoas que acham que dá para ficar na igreja e ainda lá no mundo, seguindo tudo que o mundo está oferecendo. Não é assim não, você está caindo na lábia de Faraó. Faraó dizendo: sacrificai ao Senhor aqui na terra mesmo. Não tenha como algo os céus. Ele quer que você tire dos seus objetivos entrar no céu, ser salvo. Ele quer que você tenha uma igreja para congregar, mas que não tenha isso como algo assim tão sério. Porque na verdade é muito bom ser crente, mas viver aqui na terra. Essa é uma ideia maligna. Nosso alvo não é aqui a terra, nosso alvo é o céu de glória. Nós não podemos aceitar essa proposta do inimigo da nossa alma. Nós temos que ir para o céu com as nossas famílias. Nós não vamos ficar aqui para assistir a destruição. Nós não vamos ficar aqui para assistir até o último
não, o povo não é determinado, eles não vão ficar aqui, vão servir a Deus saindo daqui mesmo. Aí ele vai lançar outra proposta para Moisés: Moisés, já que esse povo vai realmente servir a Deus, vai sair todo mundo daqui mesmo, então não precisa ir muito longe não. Não vá para longe não, fique aqui por perto. Porque a ideia da escravidão era manter o povo ali por perto para continuar trabalhando para os egípcios. Olha só o que é que o novo sistema mundano quer hoje, irmão. É que nunca você se torne um crente fervoroso o suficiente para ser diferente do mundo. Ele não quer que você vá longe demais na sua crença. Ele não quer que você e sua família se aprofunde demais em se congregar. Ele não quer que você e sua família se aprofunde demais em ler Bíblia e se consagrar. Ele quer que você se mantenha sempre ali em torno do Egito. Essa é uma proposta de Faraó para as famílias da terra. Vai servir a Deus? Quer ser crente? Seja crente. Mas não precisa ser assim tão crente. Não precisa ir assim tão longe nessa crença. E assim tem muita gente que está preso nessa proposta e não se envolve com a obra de Deus, não se aprofunda na obra do Senhor. Fica aquele crente de banco que vem na igreja um domingo e 10 não. Fica aquele crente que a gente nunca sabe se ele é crente ou se ele não está crente. A gente vê ele, não sabe nem se está a paz do Senhor, porque não está vendo ele na igreja. Passa tanto tempo sem vir na escola dominical que quando chega não pergunta mais. Foi tirado. E por quê? Porque o cara não quer ir longe, não quer se aprofundar em servir a Deus. Quer ficar o tempo todo em torno do Egito. Perde o brilho de ser crente. As pessoas olham para ele e já não sabem mais se ele é irmão mais. Porque nós temos essa característica, ou nós somos chamados de irmão, de irmã. Mas a pessoa está tão envolvida com o mundo que as pessoas olham e não vê mais o brilho do Espírito na vida dessa pessoa. É porque essa pessoa não quer ir longe da obra do Senhor. Quer estar o tempo todo em torno do Egito. Está caindo na lábia de Faraó. Não caia na lábia de Faraó, ele quer te manter escravo. Ele quer te manter aqui, ó, preso nesse sistema que vai ser destruído. Esse sistema não tem nada para nós. Egito está fulminado e vai ser destruído. Mas aqueles que por fé andam vão chegar às mansões celestiais. Nosso lugar não é aqui. Essa proposta não nos engana, essa proposta não nos atrai. Nós vamos longe, nós vamos até onde o Senhor disser que é para ir adorar o seu nome. Faraó não conseguiu enganar os israelitas com essa mensagem de manter eles por perto do Egito. Aí ele vai lançar outra proposta, e essa é muito perigosa. No capítulo de número 10, versículo 11, ele disse para Moisés: Moisés, já que vocês realmente querem servir a Deus, junta vocês, os homens, os chefes de família, todos vocês vão para o Egito, para o deserto, e adorem ao Senhor, e façam esse culto que vocês querem a Deus, mas deixem suas mulheres e seus filhos. Não os levem, não levem eles não, deixem eles aqui. Deixem eles aqui conosco, vocês podem ir. Aí o Moisés disse: não, vamos nós, os nossos velhos, as nossas mulheres e as nossas crianças. Nós não vamos deixar ninguém aqui no Egito. Nós vamos todos servir o Senhor. A ideia de Faraó é fazer com que um membro da casa seja crente e outro não. Hoje, a proposta de Faraó é que muitos irmãos estejam muito envolvidos na igreja, mas a esposa não. A ideia de Faraó é que muitos irmãos estejam no ciclo de oração, seja até presidente do ciclo de oração, mas lá na casa dele, na casa dela, os filhos, o esposo, nem para a igreja dele. É essa a ideia dele. É que fique parte da família para trás. Você quer ir para o céu só você? Você não quer.
Você quer levantar os braços e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós queremos isso. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? A minha família é difícil, não tem como lidar com ela. O povo não quer ouvir a minha voz. Eu digo: vão para a igreja, eles não querem vir. Irmão, pelo exemplo você arrasta. Pare de brigar com essa pessoa. Pare de dizer que ele está errado. E coloque ele embaixo da sola do seu joelho. Vai orar por ele. Vai orar por ela. Vai orar pelo seu filho e pela sua filha. Receba ele bem em casa. Faça com que ela sinta-se tão bem com você e sua crença que ela sinta vontade de ser crente igual você é. Se nós, com a nossa crença, não conseguirmos trazer as pessoas para a igreja, não é as nossas frases bem faladas que vai atrair, principalmente os de casa, que são as pessoas que mais nos conhecem. Não tem como a gente convencer alguém dentro da nossa casa, sendo que ele conhece a nossa vida. Não tem como. Mas se nós nos transformarmos diante de Deus, o nosso exemplo, o nosso caráter, a nossa vida de comunhão com Deus, isso sim arrasta o coração de quem está assistindo. Faraó quer que você vá para o céu, mas a sua esposa fique, seus filhos fiquem, o seu marido fique. É isso que ele quer. Mas é exatamente isso que não vai acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos com todos para o céu. Não vai ficar ninguém para trás. Está aí um sistema podre, levando pessoas a ficarem estáticos em casa com o celular na mão, sem ir para a igreja, sem ter uma doença, sem ter um compromisso sério, só em casa com o celular. É por isso que eu estou pregando na internet. É que esse povo não quer vir para a igreja. Não quer vir para a igreja, mas tem que ouvir a palavra do Senhor. Tem que ouvir a palavra do Senhor. E nós temos que orar muito, porque esse sistema de hoje, com a internet, a solta aí, está aprisionando milhões de pessoas que vão ficar aí para ver a destruição, para não poder levar todo mundo. Não tem condição. Quando as sentenças dos juízes começarem a cair, e nós não estivermos mais aqui, aí sim, essa igreja vai encher de pessoas querendo ouvir Deus. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós já estaremos lá no céu. Nós já estaremos lá no céu. Irmãos, e para finalizar, ele quer, no capítulo 10, versículo 24, o sistema desse mundo quer que nós não sacrifiquemos para Deus. Faraó diz: olha, vocês vão, podem ir, não, suas mulheres, os seus filhos, os seus velhos, podem ir, mas deixe os seus cabritos, deixe as suas fazendas, deixe tudo aqui. Deus não precisa de dinheiro, não. Deus não precisa dos ricos de vocês, não. Realmente, Deus não precisa, não. Deus não precisa, não. E essa ideia de que Deus não precisa de dinheiro tem feito muitas pessoas não cooperarem na obra de Deus. Sabia? Muita gente tem condições de fazer muito para Deus, mas não faz, porque eles ficam aprisionados nessa proposta de Faraó. Não pode ser crente. O teu dízimo não precisa ser crente. Tua oferta não precisa ser crente. Tua empresa não precisa ser crente. Essa ideia de que aquilo que nós temos não pode servir a Deus é satânico. Tudo que nós temos na nossa vida foi Deus que nos deu. Então tem que estar à disposição dele. Disse Faraó: como é que nós vamos sacrificar a Deus se nós não levar as nossas fazendas? Nós vamos levar tudo para a igreja, nós vamos ofertar lá. Isso aqui nós vamos dar conta de existir se nós cooperarmos. A alegria desse tempo não é paga se nós cooperarmos. Nós não recebemos nenhuma ajuda do governo. Tá? Nós só trocamos o piso dessa igreja se nós cooperarmos. Nós só conseguimos trocar uma central de ar aqui se nós cooperarmos. Aí como é que vai dar certo se as famílias da igreja não tiverem os seus recursos à disposição de Deus para fazer a obra do Senhor? Há muito para ser feito. E é nós que vamos fazer. Tem muita coisa para se realizar ainda na terra. Deus conta com você e comigo.
ó, desse Egito que está bem embora. Enquanto nós não saímos daqui, nós temos que trabalhar para que a obra de Deus cresça. E é nós e nossa casa que vamos fazer a obra do Senhor. Traga o seu filho pequeno, traga a sua filha moça, o seu filho rapaz para a igreja, convença ele, peça a Deus sabedoria para convencer o seu marido, a sua esposa, que não quer se congregar, para vir servir a Deus, e traga os seus recursos para abençoar a obra do Senhor. Não deixe que os seus recursos fiquem à disposição do maligno, não, porque você não vai levar mesmo nada. Nós não vamos levar nada do que nós temos para sair do tudo. Até a roupa que nós tivemos vai ser dada lá pela funerária. Então não adianta, nós queremos guardar tudo aqui, preservar só para o nosso bem-estar, quando a obra de Deus precisa que nós façamos algo por ela. Nós somos chamados para ser missionários. As famílias da igreja são missionárias. Somos cooperadores. Jovens cantam no vocal, adolescentes cantam no grupo juvenil, as irmãs no ciclo de oração, homens se tornam obreiros. É assim que funciona a casa de Deus, com cooperação, com famílias dedicadas à obra do Senhor. Não dá para ser só um. Se você lá na sua casa está passando por essa barreira, e só você ser crente, e os demais não estão indo para a igreja como deveria ser, ore mais, ore mais. Peleje mais, porque essa artimanha de Satanás para roubar a tua família do Evangelho é uma ideia satânica para manter a tua família no Egito, para manter a tua família aqui, o castigo que está para vir. Nós temos a promessa de que o Senhor vai buscar a igreja. Nós não temos qualidades que nos qualificam para entrar no céu por nossos feitos, mas pela graça de Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos dizer: ora bem, Senhor Jesus. Você acredita que você e sua casa vai entrar no céu? Fique de pé nessa noite. O faraó pode chorar rios de lágrimas, mas ele não vai ter o corpo de enganar você e sua família. O faraó pode dedicar toda a força e todo o entendimento que ele tiver, na sabedoria que ele adquirir aos milênios de relações com a humanidade, mas ele não vai conseguir derrubar você e a sua fé. Não vai conseguir derrubar a crença que você tem em Deus.